conquiste dentro e conquistarás fora. Na verdade, a conquista, irmão, ela começa no nosso interior. É no nosso interior, é dentro da gente que começa a conquista das coisas. Não é fora, é dentro. E eu queria perguntar a vocês já ouviram ou disseram a expressão: Senhor, livra-me de mim mesmo? Alguém já falou isso? Senhor, salva-me de mim mesmo? Essa expressão, né? O que será que essa expressão quer dizer? Senhor, livra-me de mim mesmo. Talvez essa expressão, a gente estava pensando, quer dizer: eu não sou o que deveria ser, eu não estou pronto, Senhor. Ou, Senhor, tem muita coisa em mim, ou alguma coisa em mim ainda, que não está do seu jeito. Ou, realmente estamos dizendo: livra-me totalmente de mim. Será que quando você diz: Senhor, livra-me de mim mesmo, ou salva-me de mim mesmo, você está pensando assim: Senhor, livra-me totalmente de mim? E aí a pergunta é a seguinte, irmão: será que o cristão precisa se livrar totalmente de si? Vou repetir: será que nós que somos cristãos, que nascemos de novo, precisamos se livrar, de nós mesmos totalmente? Será que não haverá um dia em que a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo chega a dizer isso. Será que haverá um dia em que a gente vai poder dizer isso? Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo aqui na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A carta de Paulo aos Gálatas, alguns colocam que foi escrita em 49 depois de Cristo. É difícil datar a carta de Gálatas. Difícil, tem muitas coisas, mas é difícil datar. Alguns colocam também lá para 55 a 57 depois de Cristo. Por que é que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, ele disse algo já em Romanos 7, 25, que é assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí dizem que a carta aos Romanos foi escrita em 53 depois de Cristo. Se essas datas estiverem corretas, que a carta aos Gálatas foi escrita em 49 e a carta aos Romanos em 53, muito embora essas datas elas diferem a partir dos intérpretes, dos estudiosos. Então, se Paulo disse em Gálatas 2:20 que Cristo já vivia nele, ele disse antes de dizer que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A gente tem um negócio, irmão, que a gente chama de autocondenação e autoacusação. Quando eu estava fazendo o esboço, eu me lembrei de uma música que diz assim, mais ou menos: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Preste atenção na letra. De bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto, dar-me um novo coração. Para aí. Como é que o crente está pedindo um novo coração se ele já recebeu um novo coração? Aleluia. Então a gente tem que tentar arrumar esse negócio direitinho entre essa questão de Deus se livrar de você mesmo e o que Deus já fez em você. Então, dá-me um novo coração. Você já tem um novo coração, essa é a verdade. A Bíblia, irmão, ela não, pelo menos eu não me lembrei de nenhum texto que fala de autocondenação. A Bíblia não manda a gente se autocondenar. A Bíblia manda a gente se autojulgar. É diferente se autocondenar e se autojulgar. Está escrito assim na palavra do Senhor: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados,
Somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Então a Bíblia não manda eu me autocondenar, me autoacusar. A Bíblia manda eu me autojulgar. Ou seja, que eu me conheça e eu veja aquilo que está dentro dos parâmetros de Deus ou não. Mas a Bíblia não aconselha o crente ficar se autocondenando, se autojulgando. Porque a condenação foi feita na cruz, lá em Cristo Jesus. Toda a condenação, toda a maldição, de fato, foi consumada em Cristo. Aleluia. Tem um texto de 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23 que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, você tem a capacidade de discernir o que você deve fazer ou não, né? Então todas as coisas me são lícitas, o 10, 23, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí eu fiquei pensando, parece que haver uma tensão, tem uma tensão aí, uma tensão entre o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei. Não parece que há uma tensão na vida da gente entre o que eu fui, o que eu sou e o que eu serei, ou o que eu deveria ser? Existe uma tensão. E um homem chamado Martin Luther King Jr., ele disse uma frase interessante. Ele disse assim: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, ainda eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. E ele tem uma outra frase que é a seguinte: não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Que tal mudarmos as coisas começando pelo nosso interior? Que tal conquistarmos a partir da conquista do nosso interior, do homem interior, do eu que eu sou interiormente? Então talvez nós precisamos sair da autocondenação, da autoacusação, para um negócio que a gente chama de autoproclamação. Então eu tenho que sair desse negócio de estar me condenando, me acusando, e começar a praticar a autoproclamação, que seria mais ou menos essa, que está no versículo Romanos 7,25. 7,24 de Romanos, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas no versículo 25 ele diz: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E no 8,1 ele diz assim: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então ele sai de uma expressão, né, miserável homem que sou, para dizer, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E depois ele diz, não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Então repare, a gente vai entender, parece que a gente tem que sair um pouco desse negócio de estar nos autocondenando, nos acusando, para começar a proclamar as coisas que Cristo fez por nós. Então conquiste dentro e conquistarás fora. Amém? A conquista começa no nosso interior. Para eu conquistar dentro e consequentemente fora, eu preciso de algumas coisas. E essas verdades que eu quero destacar, 6 verdades. Para eu conquistar dentro e consequentemente fora, eu preciso de algumas coisas. Primeira coisa, eu preciso entender que já houve uma mudança no meu interior. Amém. Irmãos, isso é fundamental. Se você não acreditar que houve uma mudança no seu interior, você não vai conquistar nunca. Se você acreditar que quando você aceitou Jesus Cristo foi simplesmente uma adesão a uma religião, a uns dogmas, né, algumas coisas, e não que houve uma transformação interior, você não vai conquistar nunca. Então a gente tem que ter essa consciência. Quando eu aceitei Jesus, houve sim uma mudança interior. Algo aconteceu dentro de mim, e foi uma mudança radical dentro de mim.
É simples isso. Se você é de Deus, alguma coisa já aconteceu no seu interior. Você não é o mesmo homem, a mesma mulher. Você não é mais. Não tem jeito mais. Você precisa aceitar isso, que você não é a mesma pessoa que você era antes de Cristo. Esse negócio de antes e depois de Cristo é verdadeiro mesmo. Quando a gente aceita Jesus, a nossa vida tem um divisor de águas. É o que eu era e o que eu sou a partir daqui. Não estou dizendo perfeição, né? Mas estou dizendo que algo aconteceu dentro da gente. 2 Coríntios 5,17, um texto bastante conhecido, o apóstolo Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Houve uma mudança. E ele tem um outro texto que ele diz assim: porque este é o Hebreus, este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Foi uma promessa de Deus a Jeremias, que o escritor de Hebreus tomou e disse assim: Deus escreveu a lei no nosso coração. Você não tem a lei só na mão, você não tem só a Bíblia na mão, você tem a Bíblia, você tem algo no seu coração já. Todo mundo que tem uma experiência real com o Senhor tem uma lei escrita dentro de si. O Espírito Santo cravou coisas dentro da tábua do nosso coração, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Hebreus 8, 10 a 13. Então, essa primeira verdade era fundamental. Se você quer conquistar dentro, você precisa entender isso, que já houve uma mudança na sua vida. Aleluia. Já houve uma mudança no seu interior. Amém? Até aí? Tem um outro texto que diz assim: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então você tem um bom coração. Você tem um bom coração. Hoje você tem um bom coração. Você pode dizer ao seu irmão: sabe que você tem um bom coração? Você tem um bom coração. Você tem um bom coração. Ainda tem um negocinho assim que você diz: isso aqui não está tão bom, mas o coração já é bom. A gente tem que entender isso, porque a gente está se nivelando, né? A gente está tomando a forma do velho homem, não do novo homem. Então, eu tenho que entender isso. Mateus 26, 41, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente só vê o lado que a carne é fraca, mas a gente esquece que o espírito está pronto. E por que a gente só fala da carne fraca e não do espírito pronto? Bem, então a gente tem que entender isso. Aí eu primeiro fiz uma observação dentro desse primeiro tópico. Questione a sua alma. Questione o seu interior. Sempre que o seu interior, o seu coração começar a dizer coisas estranhas, você vai dizer, como disse o salmista, claro, dentro do contexto, ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. Salmo 42. Questione a sua alma. Ô Vanilson, alma, por que você está pensando essas coisas que hoje não condiz mais com você? Aleluia. A gente tem que questionar a alma. A alma, aqui no caso, ele diz: por que estás abatido? Ele repete no versículo 11: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Questione a sua alma. Sempre que o seu coração, o seu interior começar a desviar você diz: epa, para aí. Stop, para. Você está pensando diferente, você não é mais assim. Você não tem mais esse direito na minha vida. Para a alma.
Uma outra observação é: observe e questione o que a sua alma está observando também. Em Provérbios 3,7 diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá: come, bebe, mas o seu coração não estará contigo. Questione também a sua alma, as outras coisas. Questione os outros, no sentido do que é que está vindo de lá para cá. Como você imagina na sua alma, assim é. Esse é o primeiro tópico. Acreditar, irmão, entender que já houve uma mudança no nosso interior. Aí a gente vai conquistar dentro. Assim, começar a conquista vai começar a ser operada. Porque, ou seja, já houve mudança em mim. Segunda verdade, para que eu conquiste dentro e consequentemente fora, né? É pedir ao Senhor, a Ele, para que sonde o nosso interior. Para que Ele sonde o nosso coração. O salmista, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí o salmista aqui, além desse salmo, a gente pegou só o versículo 23 e 24, Salmo 139, e ele diz: Senhor, sonda meu coração. Eu sei que meu coração já é bom, mas será que tem alguma coisa nesse coração ainda que precisa ajustar? Então a gente precisa, se a gente quer conquistar dentro, a gente precisa estar debaixo dos olhos do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente se engana. É Salmo 19, 12. Quem pode entender os seus próprios erros, expurga-me dos que me são ocultos. Ou seja, às vezes eu posso achar que estou certo ou errado, mas Deus não. Se eu for lá e dizer: Deus, sonde meu coração, tem alguma coisa em mim, mostra para mim se existe alguma coisa que está fora do que o Senhor quer, com certeza o Senhor vai sondar e vai dizer: filho, isso aqui não é legal, isso aqui não é meu, isso aqui é meu, tira isso aqui, que isso aqui não é meu. Tem um texto interessante em 1 João 3, 20 e 21, que diz assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Repare, irmão, que versículo: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes o nosso coração está nos condenando, ele está dizendo não, não, não. E a gente dizendo sim, sim, e o coração não, o interior dizendo não, isso não é para você, não, mais isso, não. Aí o João, ele fala: se o seu coração está lhe condenando, maior é Deus do que o seu coração. Então se renda a Deus, porque Ele conhece todas as coisas. Aí ele completa no versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Percebe que verdade interessante? João, ele está apostando no coração. Ele está apostando no coração. Quando eu falo coração, todo mundo sabe quando eu estou falando do órgão, falando da interioridade do homem. João está aqui apostando no coração, como que o coração realmente fosse uma baliza. A gente tem a mania de pegar Jeremias, capítulo 17. Jeremias está falando ali no contexto de uma velha aliança, irmão. Que o coração é mais enganoso que todas as coisas. O coração do crente não é mais enganoso mais do que todas as coisas. Ele pode se enganar, mas ele não é enganoso. Dá para entender essa diferença entre você poder se enganar e você ser enganoso? O seu coração, se ele está em Deus, não é mais enganoso. Ele pode se enganar. Dá para entender isso? A diferença é sutil, mas ela é fundamental. Então, o meu coração pode se enganar, mas ele não é mais enganoso. Ele era enganoso. Meu coração era enganoso. Na velha aliança, os homens não têm o que nós temos. Um Deus dentro. Um Deus que entrou e transformou a raiz, a natureza. Então a gente está labutando em cima de uma coisa que não é mais a verdade de Deus para nós. Parece ser humildade. E às vezes a verdade é ignorância, não humildade. Então tem que ter cuidado. Essa é a segunda coisa. Então nós precisamos pedir ao Senhor para sondar o nosso interior. Por quê? Porque Ele realmente é maior que o nosso interior. Terceira verdade, para que a gente conquiste dentro e consequentemente fora,
faça a opção da vida do Espírito. Você precisa fazer a opção. Você precisa dizer, eu faço a opção de viver no Espírito. Eu quero viver no Espírito, eu faço essa opção. Aí Jesus ele fala, mas tu, quando orares, entra no aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus 6,6. Faça a opção. Vá para o seu quarto, busca ali em secreto. Essa opção dessa coisa, muito mais do que a publicidade, muito mais do que a multidão. O coração lá no altar do Senhor, no lugar secreto. Faça a opção, irmão, de viver no Espírito. A Bíblia diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, preste atenção, discerne bem tudo. E ele, de ninguém, é discernido. Isso é simplesmente fantástico. Aí ele diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Diz Paulo aos Coríntios, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Fantástico isso aqui. Faça a opção de viver no Espírito, ou para o Espírito, ou no Espírito. Muito mais do que no natural, né? Faça a opção do Espírito. E você vai acontecer o quê? Você vai discernir bem tudo, irmão. Você vai saber separar tudo. Você vai dizer, isso aqui é de Deus, isso aqui não. Esse está misturado, mas tem coisa de Deus. Esse aqui, você vai conseguir separar tudo. Se fizer a opção do Espírito, você vai conseguir perceber, isso aqui está misturado. Não, isso aqui tá correto. E ninguém vai discernir você, porque você já está discernido. Você já sabe. Né? E de verdade, de fato, de verdade, quando a gente faz alguma coisa fora do Espírito, a gente não sabe o que fez, não, irmão. Sinceramente, quem é de Deus, sabe? Qualquer coisa, seja uma palavra, um pensamento, uma manobra, uma atitude, você percebe. Se você é de Deus, quando você sai pouco, você sabe logo. Você dizer não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas Deus sabe, Satanás também sabe. Não tudo, mas sabe uma boa parte. E você percebe. Rapaz, eu dizer não. Ninguém viu. Só você e Deus. Aí você sabe. Você se discerne. O espiritual se discerne. Ele sabe como é que ele está, o que é que ele está fazendo. O apóstolo Paulo diz assim, digo porém, andar em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, 2 pontos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, respondo, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos ardentes, fortes. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 16 a 25. Fazer a opção de viver no Espírito, ou para o Espírito, ou pelo Espírito, como você quiser. Só assim a gente vai conquistar o nosso interior. Diz em Gênesis 4, 6 a 7, eu acho tremendo esse texto. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, repare, irmão, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus fala a Caim: olha, o pecado está batendo na sua porta, mas você tem que dominar ele. Por que você está tão triste, tão assim irritado? Por quê? Se você fizesse o bem, não seria aceito? A gente conhece o contexto. Na verdade, Caim ofereceu qualquer tipo de oferta e Deus rejeitou a Caim porque o coração dele era mau, e a oferta que ele cometeu tão mal quanto o coração dele. Mas Deus diz: se você quiser, você vai dominar isso, você tem que dominar. Mas como Caim iria dominar? Se ele estava mergulhado na carne. 1 Coríntios 9, 25 a 27 diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. São mensagens da Bíblia, especialmente do apóstolo Paulo. Terceira coisa: faça a opção de viver no Espírito. Questão de decisão. Você tem que tomar a decisão. Eu decido viver no Espírito. Vai acontecer algumas vezes que você vai sair? Vai. Mas a decisão está firmada. E é a decisão que vai mover as ações. Eu decido. E toda vez que eu fugir da minha decisão, eu vou rever e vou voltar ao meu foco. A minha base é essa: eu decido viver no Espírito. Só assim a gente vai conquistar o nosso interior, para poder conquistar o lado de fora. Quarta coisa que a gente precisa entender para conquistar dentro: aprender a dizer sim e não, principalmente para si mesmo. Tem a ver com tudo, mas se você aprender a dizer sim e não para você, você está com a faca e o queijo. Se você souber a hora de dizer sim, a hora de dizer não, saber impor limites, principalmente a si mesmo. O homem não vive sem limites. O homem não é um ser ilimitado, só Deus o é. O homem precisa aprender que ele tem limites. Eu poderia citar vários limites. Um deles é a vida aqui na terra, ela é limitada. Então, se eu quero conquistar dentro, eu tenho que aprender a dizer a mim mesmo sim, Vanilson, não, Vanilson. Porque às vezes você gosta de dizer para os outros sim, não, mas não diz para si mesmo. O foco aqui é eu conquistar o meu interior, eu conquistar o que está dentro de mim, para depois eu começar a conquistar fora. Amém. Então eu preciso aprender a dizer sim e não para os meus pensamentos, sim e não para os meus sentimentos, sim e não para as minhas palavras, sim e não para as minhas ações. É uma cadeia, né? Isso aí, uma coisa está ligada à outra. Se você diz sim e não para os seus pensamentos ruins vêm. Amém. Sentimentos ruins virão ou vêm? Vem. A mensagem aqui não é que você está isento, né? Você é um imaculado, não. Mas se você disser bem assim, aprender a dizer sim e não para eles, você vai começar a conquistar você mesmo. Irmãos, e não é tão fácil. Não é tão fácil dizer sim e não. Não é tão fácil. Se você acha, eu não acho fácil não, mas é possível.
Quantas coisas a gente faz, na verdade, não deveríamos fazer, né? Então, se eu aprender a dizer sim, não, eu vou começar a conquistar o meu interior. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, 7 a 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, coisa linda, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe que as coisas, a palavra de Deus nos empurra para viver o que Cristo fez na vida da gente, né? E a gente às vezes faz a opção de viver de outra forma. Às vezes a gente acha até legal, bonito. Deus está, como eu diria, não vou dizer misericórdia não, que a coisa mais gostosa de Deus, uma das coisas é a misericórdia, mas como se Deus tivesse comisseração da gente, só assim uma peninha. Às vezes a gente parece que gosta que Deus tenha pena da gente. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem pena de ninguém, não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia, pena não, porque misericórdia Ele tem. Quer olhar para as nossas misérias, né, ou as misérias que surgem, e Ele tratar e dizer, vamos mudar esse negócio aqui, mas não peninha, ficar, meu filhinho está doendo tanto nele. Não é Deus, não é esse Deus, Ele está tão dodói, né? Ele está chorando, meu filhinho está tão triste, né? Não sei o que lá. Não é, pelo menos eu não entendo Deus assim. Ele está tão triste, meu filhinho, deixa eu ir lá fazer um cafuné dele. Eu não consigo ver Deus assim. Não digo que Deus é amor, né? Ele vai chegar junto, mas Ele vai chegar junto para pegar a gente e dizer, ei rapaz, vamos lá, né? Está doendo por quê? Deus está doendo por isso, então vamos consertar esse negócio? Estou com você, vamos junto, né? É assim, não ficar coitadinho, coitadinho. Coitadinho é miserável. Nós não somos coitadinhos de jeito nenhum. E nem devemos aceitar, não somos coitadinhos. Coitadinho dele, coitadinho dela, que coitadinho coisa nenhuma. Aleluia. Não temos que ter essa mentalidade de coitadinho. Eu não sou coitadinho, nem você é. Mateus 5,37, Jesus ele fala, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Olha que coisa. Sim, sim, não, não. Meio sim, meio não, o diabo meteu o dedo. Não pode. A gente tem que fazer a opção, né, de dizer, aprender a dizer sim, não para nós, porque o foco é conquistar a mim mesmo. Então eu tenho que aprender a pôr os meus limites. Todas as coisas são lícitas, né, já citei aqui, mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas é difícil. Então eu vou dizer não para mim. E quando eu achar da parte de Deus, tiver certeza que é de Deus, eu vou dizer sim, vá. Gálatas 1,10, Paulo diz, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A opinião dos outros é importante na vida da gente? Sim. Mas ela não deve ser determinante. Quem quer agradar todo mundo, não agradará a ninguém. E é um perigo que a gente tem, de às vezes querer agradar a gregos e troianos. Funciona. Eu repito, né? Às vezes é difícil, porque a gente quer ser bonzinho. Irmãos, o foco aqui é a gente mudar a gente, né? Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho que ser bonzinho. Sim ou não? Sim, irmão. Eu não tenho que ser bonzinho, não. Eu tenho que ser bom. Entende a diferença?
de você ser bonzinho, você ser bom. Ser bonzinho é você ser condescendente, é você fazer a média. Ser bom não, é você fazer o que é certo, com amor. Quinta coisa, são 6, irmãos. Aprenda a não viver de aparências, mas com transparência. Se eu quero conquistar dentro, eu tenho que parar de querer viver de aparências, mas sim de transparência. A aparência é a aparência, né? Que é mostrar o que não é para esconder o que se é. Quem vive de aparência mostra uma coisa para esconder o que verdadeiramente é. Transparência é você revela-se como você é para mudar o que ainda não é. Eu revelo, mas eu não revelo para dizer eu sou assim. Eu revelo que eu sou assim, mas se esse que eu digo que sou assim não é de Deus, não é legal, eu quero mudar. Não é ser descarado, ser verdadeiro, que é uma atrapalhação. A gente se atrapalha muito. Parece que a gente vai ter que estar definindo agora o nosso português, porque a gente sabe, mas diz uma coisa e o outro não sabe o que vai entender. É difícil realmente, mas você fica assim. Bom, bora lá. Então eu tenho que aprender a não viver de aparências. Repito, mas com transparência. 1 Samuel 16:7, Deus fala ao profeta Samuel: porque o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha para onde vai os olhos de Deus? Coração. Deus não vai olhar, irmão, a princípio, o tamanho da sua obra. Até porque obras podem ser feitas, segundo Paulo em Coríntios 13, e não valer nada. Inclusive, queimar o seu corpo, dar toda a sua fortuna, né? Ter uma fé que remove os montes, e se você não tiver o conteúdo, que é o amor, Deus vai dizer, não valeu nada. Então preste atenção que Deus, quando olha para você, Ele não olha para o que você está fazendo a princípio, Ele não olha para o que você está dizendo, Ele não olha para como você está por fora, Ele vai olhar para dentro do seu coração. Por isso que é importante eu conquistar-me por dentro, né? Conquistar o meu próprio coração, conquistar a minha interioridade. Eu preciso mandar em mim mesmo. Talvez a frase melhor do que assim, livra de mim mesmo, é: Senhor, me faz eu mandar em mim mesmo. Me dê autoridade para eu mandar em mim mesmo. Muito mais do que eu me livrar de mim mesmo, me dê autoridade para eu mandar em mim mesmo. Dá para entender a diferença, irmão? Que às vezes esse negócio de Deus, livra-me de mim mesmo, você está transferindo algo para Deus quando é sua responsabilidade. Às vezes a responsabilidade é minha, eu estou dando para Deus, vai ser: meu filho, é você. Não sou eu que vou livrar você de você, não, é você que tem que dominar você. Hoje em Cristo você pode, antes mais não, mas hoje pode. É isso que a Bíblia diz. Né? Mateus 23, 27 a 28 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Cristo falou. João 3,21 diz assim: mas quem pratica, a gente estudou lá nas casas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. João 3,21. Então não é aparência, é transparência. A gente tem que acabar com esse negócio de viver de aparência. 2 Coríntios 3,18 diz assim: porque todos nós, dos quais o véu foi removido, todo crente, o véu saiu, você não tem mais véu na frente, não tem nada tapando você mais, você está sem véu. Mas todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa,
deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia. 2 Coríntios 3:18 na versão transformadora. Que versículo nessa versão? Ficou lindo. Eu vou ler de novo esse versículo. Está lindo esse versículo. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir, olha que coisa, a glória do Senhor. Você pode ver a glória do Senhor, e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à imagem gloriosa, à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, com Cristo. Alguém já falou, né, que você reflete aquilo que você contempla. Que você fica olhando, você vai refletir. É um espelho. Nós somos um espelho. E tudo que você ficar olhando, bate e volta. Se você ficar contente, seja lá o que for. Se for coisa ruim, você vai refletir coisa ruim. Se for coisa boa, vai causar algo bom em você. É que você contempla, você reflete. Lucas 12, 2 e 3 diz assim: virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado nos telhados. Disse o Senhor Jesus. Lucas 12, 2 e 3. Aparência. Às vezes a gente fala umas coisas. Já ouviu alguém falar? Tem um ditado popular que diz que as paredes têm. Sabe o que tem, irmão? Se não tem ouvido de gente, tem um ouvido de Deus. Às vezes ninguém está ouvindo. Aí você está falando. Nunca esqueça disso mais nunca. Os ouvidos de Deus estão ouvindo. A gente bem sabe, né, que às vezes a gente tem uma preocupação com as pessoas, com os homens, autoridades, etc. Né? E a gente olha para os lados, para frente, para trás, e a nossa visão ela deve ser olhada para o alto, né, para cima, para Jesus. E a gente fica olhando para tantas coisas. Então eu preciso aprender, né, a não viver mais de aparências. Irmãos, agora, para a gente ir para o sexto e último ponto, quando a gente fala que não é viver de aparência, não quer dizer que você não vai fazer nada. Porque a gente já vai para o outro extremo, percebe isso? Não, já que eu não estou sentindo, já que eu não estou pensando, já que isso não está tão forte dentro de mim, então não vou fazer. Não é assim, cabeça. Assim. Quem disse que você tem que fazer o que você está sentindo, fazer o que você está pensando? Você tem que fazer o que a Bíblia diz para fazer. Ou seja, você que vai mandar em você, não são as emoções que vai mandar em você. Elas mexem com a gente, mexem, está pensando até hoje à tarde, elas mexem, mas não são elas que devem mandar na gente mais. Quem deve mandar na gente é o Espírito Santo. E a gente se render a Ele. Então também não é essa coisa, não, já que eu não estou, eu já ouvi isso, né? Por exemplo, abraça seu irmão, não estou sentindo de abraçar meu irmão, eu acho que isso é hipócrita. Como é hipócrita? Então você é hipócrita. Você tem ódio do irmão, você quer matar o irmão, você quer esganar o irmão, aí tudo bem, eu não abraço não, vai lá pedir perdão, irmão. Mas se você não tem tanta simpatia, mas você sabe que ele é seu irmão, você não precisa nem ser irmão, irmão. Jesus falou que se você passar pela rua, você tem que dizer, opa, tudo bem, boa noite, aí, legal, paz, tal, e aí, legal, faz qualquer coisa, até com os incrédulos. Porque ele disse que as pessoas que não são dele fazem isso de boa. Se a gente ama só quem ama a gente, ele está fazendo igual a todo mundo. Então a gente tem que parar com essa ideia. Então, não viver de aparência não quer dizer que você vai ficar esperando sentir alguma coisa para fazer. Porque aí foge. Sexta e última verdade. Para que a gente conquiste dentro da gente mesmo e depois a gente possa fazer algo fora. A gente precisa entender que a conquista ela é um processo. Você não vai, depois dessa palestra daqui, pô, agora eu sou o cara, eu sou a moça, e agora eu vou deitar e rolar, eu mando em mim mesmo, ninguém manda em mim mais, né? Só Deus e eu, tá? Não é isso que eu estou dizendo, peraí. Você vai sair daqui já perfeito? Não, mas você pode, se você começar a praticar o que a palavra de Deus diz o Senhor mesmo, que a gente vai ser como uma casa edificada sobre uma rocha.
E nada vai derrubar a gente se a gente estiver edificado sobre a rocha, que é a palavra, que é o próprio Cristo. Então precisa entender que conquistar o meu interior é um processo. Vai ter hora que eu estou dizendo, opa, estou por cima agora, né? Agora eu estou mandando em mim mesmo. Eu estou deitando e rolando sobre mim mesmo. Aí daqui a pouco você saiu. Você vai dizer, eita, saiu. Volta tudo de novo, irmão. Volta para as mesmas coisas. Epa, não, eu não vou estar. Eu vou aprender a dizer sim. E não, eu vou depender do Senhor. Eu vou sair da aparência. Eu vou buscar a transparência. Você volta o processo todinho. Antes eu dizia que quando acontece, a gente volta para o zero. Mas não volta mais para o zero, não. Até a ciência diz que o que você aprende, nunca mais a sua mente é a mesma quando você aprende uma coisa nova. Ela se estende. Saindo das escrituras. A ciência diz isso. A tal da neuroplastia. Então quando você aprende qualquer coisa nova, sua mente se estende, ela cresce, ela fica melhor, ela nunca mais volta, ela não regride, dali ela tende a crescer. Filipenses 1,6 diz o Senhor, diz Paulo: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completar até o dia que Cristo Jesus voltar. Olha que palavra, Jesus vai acabar o que começou na nossa vida. Então a obra que você tem não é só sua, é de Deus também. É de Jesus. Jesus começou algo em você e Ele vai acabar isso na sua vida. Ele vai. Tem horas que Ele vai empurrar você um pouquinho. Tem horas que Ele vai balançar a gente. Tem horas que Ele deixa a gente entrar numa encrenca. Mas Ele vai dizer, eu vou completar. É a obra na vida dele. Ele é meu, ela é minha, eu vou completar. E quando a gente é parceiro dele, né, a gente é companheiro de caminhada, a gente se rende a ele, o negócio fica mais fácil. Filipenses 3, 12 a 14 também diz assim. Paulo falou: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. É demais isso aqui. Vou ler de novo. Já estou indo para a conclusão. Filipenses 3, 12 a 14, assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, ponto. Mas ele diz, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Percebe? Eu vou atrás. Lucas 18, 22, diz Jesus. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga. Lucas 18, 22. Ainda falta uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, para nós. Jesus vai sempre dizer a verdade para você e para mim. Que coisa boa é que o nosso Senhor não é qualquer um. Ele não está afim, irmãos. Eu estou falando umas coisas assim, porque Jesus não está afim de fazer média com ninguém. Jesus não faz média com crente, nem com seus filhos. Ele não faz média. Ele não vai fazer média com o seu ninguém. Pode ser um bambambam, ele não vai fazer média com o seu ninguém. Jesus não é assim, nunca foi. Nas Escrituras, e Deus das Escrituras, que é Jesus, ele não faz média com o seu ninguém. Se ele vê algo em você ainda, ele vai dizer, mesmo que você acha que já está perfeito, ele vai dizer, filhinho, é um negocinho. E ele vai dar a opção de mudar, né? De conquistar aquilo ali, e você continuar a sua vida. Isso é bom, irmão. Se Jesus nos enrolasse, não, ele vai dizer. Ele vai dizer, filho, filha, não, isso não, ainda está faltando uma coisa em você. Você está afim de fazer? Se você fizer, você vai ter recompensa. Se você não fizer, arque com a sua decisão. Lucas 10, 41 e 42. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta,
Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Lucas 10, 49. Ou seja, Marta, Marta, você está muito agoniada. Aqui eu não estou criticando Marta. Nesse contexto, Jesus disse: rapaz, calma, calma. Está querendo fazer muita coisa, calma. Maria, nesse momento, essa é a posição correta. Ela preferiu um negócio melhor. Quanto mais nos rendermos e praticarmos o certo, mais fácil fica. Quanto mais você fizer o certo, mais fácil fica. Não é assim? Quando você acerta, parece que você ganha uma força para acertar de novo. Quando você erra, para você acertar, dá mais trabalho. É ou não é? É. Quem já se afastou de Cristo por qualquer razão sabe disso. Quando você sai, para voltar, mano, parece que você tem que enfrentar o inferno todinho. É um negócio complicado. É difícil. Mas quando você acerta, você percebe que é como se você ganhasse uma energia, uma força. Você, olha, rapaz, dá para acertar, né? Eu não pensei que era assim, mas é verdade, dá para acertar, dá para viver diferente. Tem um texto de Jeremias 13, 23 que diz algo interessante. Pode o etíope mudar a sua pele? Só mais com Jackson. Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados ou acostumados a fazer o mal? Percebe essa fala de Jeremias? Como é que você vai fazer o bem, que você está acostumado a fazer o mal? Como é que você vai mudar a cor de alguém? Como é que você vai mudar as manchas do leopardo? Conclusão, amados. Então, a mensagem é: conquiste dentro, conquistarás fora. A conquista começa no interior. Eu falei 6 coisas que eu vou repeti-las. Diz assim: primeiro, para a gente conquistar dentro, eu preciso entender que já houve uma mudança no meu interior. Já houve. Segundo, eu preciso pedir ao Senhor para sondar o meu interior, meu coração. Terceiro, eu preciso fazer a opção de viver no Espírito. Quarto, eu preciso aprender a dizer sim e não, principalmente para mim mesmo. Quinto, eu preciso aprender a não viver de aparências, mas de transparência. E sexto, eu preciso entender que a conquista é um processo. Qual a relação entre o que há dentro com o que há fora? Qual a relação que existe entre o que há dentro e o que há fora? Porque o meu tema é: conquiste dentro e conquistarás fora. Então qual a relação? Eu coloquei algumas 4 coisas aqui. O que está fora só afetará o que está dentro se primeiro vencer. Entenderam isso? O que está fora, ao nosso redor, ao nosso derredor, só afetará o nosso interior que está dentro se primeiro vencer o nosso interior. Ou seja, as coisas de fora vão sempre lhe rodear. Coisas espirituais, coisas naturais vão estar sempre rodeando você. Mas elas só vão alcançar o seu interior se vencer o seu interior. Então, se o seu interior, o seu coração está bem firmado, as coisas externas vão bater, vão tentar infiltrar, quebrar a barreira, mas não vai entrar, porque você não vai deixar vencer. Quando é que o mundo exterior manda no meu mundo interior? Quando vence o meu mundo interior. É fácil? Não é fácil. Mas se você estiver bem firmado interiormente, com essas coisas e muito mais, você vai aprender esses dias, você vai conseguir, sabe? Rebater, dizer: não faz parte mais da minha vida, isso não. Mas o que acontece? É que as coisas exteriores rompem a nosso interior, nosso homem interior. Segunda coisa, a conquista plena de dentro só virá, isso é tremendo, quando o Senhor for o centro.
O meu interior só vai vencer o exterior quando dentro do meu interior Jesus for o centro. Eu coloquei uma frase aqui, que um dia desses eu escrevi em algum lugar, eu acho que ela é oportuna, que é assim: o homem é o alvo, mas não é o centro. Vai entender a diferença? A gente tem visto no evangelho, né, antropocêntrico, ou seja, onde o homem é o centro. O homem não é o centro. O centro é Cristo. O homem é o alvo, mas não é o centro. Jesus vai lá, pega o homem que é o alvo e traz para ele, que é o centro. E a gente não, parece que o homem é o rei. E eu não estou falando aqui do homem rei, né? Do homem Deus, do cara que não precisa de nada de ninguém, nada disso. Para que o meu interior mande no exterior, eu preciso colocar Cristo assentado no trono do meu coração. Terceiro, o que está dentro, que ainda não está, eu me rimei, né? A contento, precisa ser vencido pelo novo nascimento, pela nova criação. Só para rimar, né? O que está dentro, que ainda não está contente, ou seja, não está perfeito, precisa ser vencido pelo novo nascimento, pela nova natureza. Tem coisa dentro de mim que ainda não está legal, mas eu posso vencer pela nova criação. É só eu subjugar o meu corpo, reduzir o meu corpo à servidão, dizer a mim mesmo: você não é mais o mesmo Vanilson, você é outra pessoa agora. Você pode viver diferente. E por último, a conquista de fora só virá plenamente quando morrermos para Ele. A conquista de fora só virá plenamente, ou seja, eu vencer, né? Quando morrermos para Ele. Não para a conquista, morrer para Cristo. Aí eu volto ao primeiro versículo que eu comecei: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando é que eu vou conquistar fora plenamente? Quando eu morrer interiormente e deixar Cristo reinar no meu interior, ou seja, eu fazer do jeito dele, não do meu. É assim que a gente vai conquistar o nosso interior. Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. E aí, qual decisão você vai tomar a partir de hoje? Qual decisão? Eu queria que você tomasse uma decisão. Eu queria que você tomasse uma decisão. Não uma decisão que eu vou dizer que você tomar, mas se você tomasse uma decisão diante de tudo que a gente falou. Tomasse uma decisão. Para que as coisas comecem a mudar. Você só vai conquistar o mundo todinho quando você conquistar você mesmo. Lembra da frase de Luther King, né? Se você conquistar, que tal conquistar você mesmo? Começar conquistando você mesmo. Que tal você vencer você mesmo? Né? Às vezes eles dizem: você tem que matar um leão todo dia. Que leão, coisa nenhuma, mano. Eu até fiz uma frase: primeiro, você nunca teve. Quem é que já viu um leão fora aquele do parque da parque da cidade? Roubo, já morrendo, um leão mesmo, bicho bravo, daquele. Mas talvez ninguém nunca viu aqui. Ou se viu, talvez estava preso. Eu já vi na Luzia. Na Luzia o leão, né? Ai, meu Deus. Casal. Você viu, você estava sonhando. Se você já pensou, nunca, é uma expressão que a gente não consegue, é fantasiosa, isso é fantasiosa. O Marco Leão todo dia, você nunca, se você fosse um africano lá da selva lá, aí eu diria, se você fosse um Davi, ou um dos parentes de Davi que pegou um leão e matou, aí eu diria: você sabe o que é matar um leão? Ainda sabe lá o que é matar leão? É melhor arranjar outra coisa do que matar leão. Outra coisa, que matar leão, ninguém mata leão não. Matar leão. São frases bonitas, mas que não diz nada. Não diz nada verdadeiro, não diz nada fantasioso. Matar leão é coisa nenhuma.
Pode acontecer, tem que matar o eu leão. Talvez o seu eu é o leão, aí sim, você tem que matar ele. Quando ele está fora do propósito de Deus, aí sim, o seu eu leão. Então não faça uma decisão. Você vai ouvir essa mensagem, mais 4 mensagens. Você olhou o boletim, né, ou está ali na porta, ou você viu, né, nas redes sociais. Você vai perceber que a gente vai trabalhar esse tema de conquista e vai ser muito bom para a gente no final. Vai dizer, rapaz, eu peguei muita coisa. Muita coisa. Eu vou poder, né? Não vai aproveitar tudo não, mas eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Tudo que eu ouvi. Eu nunca esqueço quando eu voltei para o Evangelho, 20 anos, e a gente começou, os guerreiros do Senhor, a visitar algumas igrejas. Eu posso citar o nome dele aqui. E nós fomos na igreja, depois eu fiquei ouvindo, né, nas mídias, o pastor Marcos Andrade. Hoje ele não aparece mais, né, não sei como é a igreja lá. Mas na época ele era um dos pregadores assim, fera aqui de Aracaju. E aí um dia ouvindo ele pregar, eu disse, rapaz, que mensagem, meu Deus do céu. Dá até vergonha de pregar. E aí Deus, o que é que eu faço? Sabe o que Deus falou no meu coração? Tem 30 anos ou mais. Sabe o que ele disse assim? Viva o que for meu. Não é pregar bonito. Não é falar bonito. Não é ser bonito. É viver o que Cristo mandou você viver. Se o pregador A ou B, que pregou legal, que pregou mais ou menos, né? Não importa, irmão. Pega o que Deus está falando e dizer, isso aqui é do meu Deus, eu quero. Isso aqui é do meu Deus, eu quero. Olha, fulano que tal falou isso, eu quero. Você vai crescer muito mais às vezes do que os pregadores, sabia? Ainda mais se você ouvir 2, 3, você vai ouvir 5 pregadores aqui. Você está me ouvindo, você vai ouvir mais 5, 4 pregadores. Se você disser, eita, aquilo ali, rapaz, de Deus aquele negócio. Eu quero, vou botar a caixinha. Coração, você cresce. Então um evento como esse, tantos que a gente já fez, a gente pode dar um pulo, irmão. É verdade isso que eu estou falando, certo? Acredite em mim, você pode dar um salto na sua vida espiritual, e Deus marca a gente assim para tocar na gente, sabia? Talvez tudo que eu falei você já tinha na sua cabeça, de um jeito seu, né? Eu já pensei assim, já pensei mais ou menos assim. Não tem nada espetacular. Mas sincero, eu já pensei isso assim. Mas hoje, né, mais luz. Aí ninguém vai ver, né? E a mudança interior, a princípio ninguém vê. Só que depois, você pode fazer de tudo para esconder, mas não esconde mais. Porque a gente vai refletir aquilo que a gente contempla, aquilo que a gente crê. Você pode até dizer, eu não quero mais não, eu não quero mostrar que eu sou assim, eu não quero mostrar que eu mudei, não, eu não vou mostrar para ninguém, não tem como, você vai mostrar sem querer. Entenderam isso que eu falei? É sua mãe, seus amigos, vai dizer, tem um negócio diferente de vocês. Você diz, é tudo igual. Às vezes até a gente fica, né, não quer que ninguém saiba de nada, não tem como esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Sabe quem é a montanha? É a palavra de Deus. A montanha é Cristo. Se você estiver em Cristo, na montanha, na palavra, não tem como você se esconder. As pessoas vão dizer, tá um brilho naquele lugar ali, aquela menina, aquele rapaz, tem um negócio diferente dela. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Você vai dizer, não tem nada, não. Aconteceu algo na sua vida. Você não é mais a mesma pessoa. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer que você cresça, cresça para dentro. Cresça para o seu interior. E essa árvore depois vai surgir frondosa, frutífera. E você vai dizer, meu Deus, as pessoas vão começar a se abrigar em você, vão querer se alimentar, entre aspas, de você. Tem muita gente aí com fome e com sol escaldante, de problemas, está precisando de uma árvore para se esconder, para se abrigar. Sabe quem são essas árvores? Sou eu e é você. E nessa noite Deus está dizendo, eu não quero só fazer em você porque você é meu xodózinho. Eu quero fazer em você porque eu sei que quando eu fizer
fizer dentro de você, você vai começar a afetar muita gente que está ao seu redor, ao redor. Diga a Deus aí no seu coração: Deus, eu e o Senhor. Eu não vou falar para o pastor ouvir, para ninguém, mas eu e o Senhor. Vamos fechar um acordo aqui. Vamos fechar um acordo. O Senhor me pregou. O Senhor tocou em mim. Eu sei que eu sou seu, sou sua. Então vamos fazer um acordo. Eu quero entrar no seu tratamento. Eu quero ir até onde o Senhor quer que eu vá. Eu não quero ser mais um. É verdade isso, irmão. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser um estatista. Eu não quero ser estatista. Eu não quero ser mais uma crente da igreja A ou B, ou seja, eu não quero ser. Eu quero ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Faça isso no seu coração hoje. Se você já fez, refaça. Pelo amor de Deus, como Paulo falava, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus. Deus está te chamando nessa noite, pelas minhas misericórdias, se apresente no meu altar, coloque a sua vida no meu altar e diga: Deus, nada mais vai impedir aquilo que o Senhor tem na minha vida, porque eu quero, o Senhor quer e eu quero, nós dois estamos de acordo, não tem ninguém maior do que o Senhor e eu e o Senhor estamos juntos. Eu estou falando para que motive você a fazer um compromisso com Deus. Eu não vou lhe obrigar, mas eu quero motivá-lo a fazer um compromisso com o Senhor. Um compromisso com Ele, renovar o seu compromisso. E na vida da gente a gente precisa fazer isso de vez em quando, né? Está renovando o nosso compromisso. Deus, eu não quero passar nessa vida em branco, Senhor. Não estou dizendo que eu quero ser um popstar, Senhor, mas eu não quero passar em branco. Não quero um dia ir para o sepultura e dizer bem assim: esse cara não fez história, essa menina não teve história, não fez história. Cadê a história dele? Cadê a história dela? História que ele construiu, qual foi a história que ela construiu? Deus está te chamando nessa noite, assistindo, porque eu sinto Deus está tocando em você, dizendo: filho, filha, eu tenho um negócio com você, você não sabe